Quero dar bom dia a todos os participantes de hoje, um olá para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Tayana, sou coordenadora da área de integridade aqui da Rede de Saúde Divina Providência e hoje tenho o prazer de estar aqui juntamente com a doutora Estela, nossa coordenadora do jurídico aqui da rede, nossas consultoras da Deep Officer Brasil, que é a consultoria especializada em gestão e proteção de dados, que está trabalhando aqui junto com a Rede de Saúde Divina Providência, com foco em aperfeiçoar os nossos processos em segurança, privacidade de informação e proteção de dados pessoais. Quero que vocês fiquem bem à vontade para interagir via chat. Eu vou estar acompanhando aqui perguntas, dúvidas, sugestões. Vamos tentar fazer um momento mais interativo. Vamos falar hoje de Lei Geral de Proteção de Dados, mas de uma forma em que a linguagem seja mais fácil de entender e que atinja aos nossos profissionais nas diferentes pontas de atuação dentro da Rede de Saúde Divina Providência. Tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos, já ouviram falar em LGPD, ou proteção de dados pessoais, ou segurança da informação, ou privacidade de dados. São termos que, ao longo dos últimos anos, a gente vê permear em diferentes nichos, em diferentes instituições, não só entre os profissionais, mas na nossa vida pessoal também, porque estamos falando de dados pessoais. Então, agora eu vou passar a palavra para a Estela, para falar um pouquinho sobre encarregado de proteção de dados. Bom dia, gente, tudo bem? A Tayana já me apresentou, né? Eu sou advogada e a coordenadora aqui da área jurídica da rede, e agora sou, então, a encarregada pela proteção de dados pessoais, tá? O que é? Eu quero falar um pouco para vocês sobre quais são essas atribuições que são inerentes a esse cargo. Esse cargo, ele é um cargo que tem previsão legal, né? Então, assim, o encarregado de proteção de dados, a lei exige que ele exista, né, ele se equipara para que na nossa área, como se fosse um responsável técnico, né, que a gente sabe na área da saúde, para fazer, então, um paralelo para que vocês entendam melhor, tá? O que faz esse encarregado? A gente atua no tratamento de dados, né, que são coletados, armazenados, para visar, garantir a segurança e a privacidade desses dados, então, dentro da instituição. A questão do sigilo, nós já lidamos há muito tempo pelo tipo de dados que a gente capta, né? Então, na área da saúde, já existe previsão de dever de sigilo em relação à questão de prontuários médicos, né? Isso agora está se ampliando sobre todos esses dados pessoais, então, que transitam dentro da nossa instituição, não só os de pacientes, né? Mas, então, de prestadores de serviço, de colaboradores, de responsáveis pelas internações, né? Todo mundo que a gente tem um dado captado, tá? A gente aqui, como DPO, presta esclarecimentos, então, né, para quem tiver dúvidas em relação às nossas políticas depois de proteção de dados. A gente faz a interface com a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que é a agência que está se estruturando agora, então, para fazer a regulação do mercado, né, em razão da LGPD. A gente orienta colaboradores de como proteger essas informações e esses dados pessoais, faz contatos, né, e consentimentos com os titulares desses dados e divulga, então, as práticas e os conhecimentos em relação a isso. Nós atuamos junto com a área de integridade, né, que está sob a coordenação da Tayana, aonde essas demandas acabam chegando ou aqui direto nos nossos contatos. Eu vou compartilhar com vocês, então, aqui o nosso card. Tayana, por favor, tu pode compartilhar? Vou tentar aqui, tá, Estela? Tá, senão daqui a pouquinho a gente consegue. Então, o que vocês têm, quando é que a gente tem que ser contatado, então, por todos vocês, né? Quando vocês identificarem vazamento de dados, então, assim, são várias práticas, depois a Cristiane e a Giovana vão falar mais profundamente sobre isso, né? Mas prints de telas, acesso em prontuário de quem não precisa estar acessando, aqueles golpes do telefone que a gente está, então, habituado aí a ver, né?
qualquer situação de empregados, de divulgação, de contatos telefônicos de colaboradores que representem essa situação. Então, aí nós estamos divulgando esse card, que são os canais de contato comigo aqui, que sou a encarregada. Então, a gente tem ali um e-mail, né, que é dpo.rsdp@divinaprovidencia.org.br, e o nosso ramal, que é o 6334. Tá? Então, qualquer coisa que vocês tenham dúvida, vocês podem fazer contato. É importante que a gente tenha agora um olhar mais abrangente também em relação a quando a gente faz contato com os titulares dos dados e como fazer isso. Isso vai estar tudo estruturado a partir da nossa consultoria, então, quando as políticas forem divulgadas, mas se alguém tiver alguma iniciativa agora de algum projeto nesse sentido, então, mandar um WhatsApp, mandar e-mail para pacientes, para esses titulares, que façam contato, então, com a área de integridade inicialmente, para que a gente possa direcionar e orientar vocês de como fazer isso. Eu acho que, em relação à minha apresentação como encarregada, era isso, tá? Agradeço a todos e vou passar a palavra, então, para as nossas consultoras, a Cristiane e a Giovana. Obrigada, Estela. Eu vou apresentar só aqui a Giovana e a Cris, para a gente, então, passar a palavra para elas. Então, a Giovana é advogada, consultora em proteção de dados pessoais. A Cristiane é consultora também em proteção de dados pessoais, engenheira de processos e projetos e é pós-graduanda em Direito Digital e Proteção de Dados. Ambas são, então, da nossa consultoria especializada em proteção de dados e gestão de privacidade da informação, a DPO Officer Brasil, que é a nossa parceira para aperfeiçoamento de processos, então, que a Rede Divina já vinha fazendo, para a gente poder, então, melhorar esses processos e vir a uma implementação integral, atendendo todos os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente chegando na entrega, que é o nosso programa de governança de dados. Então, fiquem à vontade, gurias, agora é com vocês, e eu vou ficar aqui acompanhando o chat. Tá bom, obrigada, Thay. Obrigada, sejam todos bem-vindos. Então, a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho de uma maneira bem dinâmica sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente não vem aqui para poder, para querer dar conceitos jurídicos, né, e muito técnicos. A gente está aqui justamente para poder passar uma ideia de algo que na prática vocês vão entender o quanto que cada um de nós está relacionado, né, tanto nas suas rotinas de trabalho, né, então tanto profissionalmente como até pessoalmente nesse movimento sobre dados pessoais, né, eles fazem parte da nossa rotina diária, né? E especialmente vocês que trabalham numa instituição de saúde, né? Onde a proteção dos dados, como a doutora Estela comentou, o sigilo, né? A confidencialidade, ela já é muito inerente aos processos de vocês. Então, entendemos que fica um pouquinho mais fácil esse entendimento da parte de vocês, porque a proteção de dados nada mais é do que isso. A gente tem que realmente trazer, respeitar aquele titular, né, e o titular é quem, né, ele vai ser o paciente, ele vai ser o acompanhante, ele vai ser o visitante, ele vai ser o colega de vocês de trabalho, né, porque vocês também são titulares de dados. Então, a ideia aqui é poder a gente conversar e trazer essas informações de uma forma bem dinâmica para todos. Eu inicio, então, compartilhando. Eu acho que eu não estou autorizada aqui ao compartilhamento. Acho que a Tayana vai ter que me autorizar. Posso compartilhar aqui, Gi? Tá ok. Qualquer dúvida, me avisa que eu organizo aqui. Ah, já foi. A gente consegue colocar num modo de apresentação, será? Para ficar maior? Para mim, ele já está no modo apresentação. Não tá para vocês? Não, eu consigo ver todos os slides que ainda não estão, que a gente ainda não está olhando, sabe?
Fica grande um e os outros todos menores. Tá, deixa eu tentar de novo. Conseguiu? Não estou conseguindo compartilhar. Tá, faz assim, ó. Permite que ela compartilhe. Posso? Já foi. Gi, agora tu pode fazer o teu compartilhamento. Vamos ver. Diga-me se para vocês está agora a tela cheia. Ok, tela cheia. Então, perfeito. Então, tá. Gente, então, o nosso tema de hoje, né, vamos falar sobre a proteção de dados pessoais, e daí, inerente a isso, a gente é obrigado a falar um pouquinho, né, de uma forma menos técnica possível, aqui a nossa missão hoje, em Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa LGPD, né? A gente conhece muito mais, talvez, esse termo de LGPD do que o nome e número da lei, né? Não tenho dúvidas em relação a isso, tá? Então, assim, ó, a gente se pergunta, tá, mas essa lei, o que a gente precisa saber sobre essa lei? Ela realmente vai impactar o meu trabalho, as minhas atividades? Vale para todo mundo? Como é que é isso, né? Sim, ela é uma lei geral, tá? Ela se aplica, então, a todos, né? O que é a missão da LGPD, né? É regular as atividades, então, relacionadas a dados pessoais, tá? E aqui, quando a gente fala em dados pessoais, a gente realmente está direcionando a pessoa física, né? A gente vai, por exemplo, ter alguma interação com uma empresa, né? A gente vai ter acesso a um CNPJ, a uma informação de uma pessoa jurídica. A LGPD não se aplica, tá? Ela vai se aplicar apenas aos dados relacionados às pessoas físicas, né? Então, vocês na instituição de saúde, basicamente, a maior parte da interação que se tem dentro de um hospital é realmente de pessoa física, né? Por isso, a grande importância, né, de a gente trazer esse conhecimento sobre as questões da legislação para que vocês entendam, né, que tipo de obrigação que se tem. E quem que tem essas obrigações, né? As empresas, então, né? As pessoas jurídicas que tratam os dados das pessoas físicas, elas têm algumas obrigações. E essas obrigações, assim, elas são inúmeras, desde, né, cumprir, garantir o acesso dos direitos aos titulares dos dados, seja de manter ferramentas que tornem a segurança dos dados de uma forma mais efetiva, né? Então, ela é um plano de governança todo com o intuito de garantir a proteção e a privacidade do titular dos dados, tá? Essa legislação, ela também define sanções para caso de descumprimento, porque a gente precisa, né? Se a gente não tiver uma sanção, a gente sabe que muitas vezes as questões não são cumpridas. Então, realmente aqui, a LGPD, ela traz inúmeras sanções, tá? Desde advertências a multas, milionárias, inclusive, né? Mas realmente, assim, aqui a gente precisa pensar que as sanções existem, né? E a gente tem que trabalhar proativamente no sentido de prevenir esse tipo de situação, tá? Então, a gente vai trabalhar durante todo esse período do projeto que iniciamos, acho que em torno de 2 meses, com a Rede Divina, né? Para estruturar todos esses passos. Então, a gente vai estabelecer quais são os direitos que os titulares têm, a gente vai, né, como instituição de saúde, a gente vai cumprir todas as obrigações que a rede tem para a adequação à LGPD, e a gente vai, com certeza, então, olhar para esses dados pessoais, né, dos titulares, das pessoas físicas, de uma maneira um pouquinho diferente a partir de agora. A ideia é essa, que vocês possam entender que tudo o que vocês trabalham com dados de pessoas físicas, a gente precisa hoje ter um olhar um pouquinho diferente, e não simplesmente a gente seguir sem um pensamento de proteção, tá?
Vamos passar aqui para o próximo, né? Muitos se perguntam, tá, mas a LGPD é proteção de dados, isso quer dizer, então, que são aqueles dados digitais, aquilo que está online, aquilo que está lá no prontuário eletrônico, aquilo que está no computador, é o sistema, é isso que a gente tem que pensar somente? Não, não é só isso. A LGPD, ela se aplica aos dados pessoais também nos meios físicos. O que seriam os meios físicos? Muitos ainda têm muito material, muito dado em papel, né? A gente trabalha muito já com essa parte digitalizada, com o online, mas ainda assim tem muito documento físico que acaba circulando, né, nos meios das empresas, né, das organizações. Então, realmente, assim, ó, o dado pessoal, ele não é só para aquilo que está lá no sistema, no computador, não é aquilo que está na internet somente. Tudo aquilo que está girando dentro da organização, seja numa ficha de paciente escrita, né, um documento escrito, ele também tem aplicação da LGPD, tá? Então, não se enganem com essa questão de que pensar só no online. Não, aqui a gente traz tudo. Inclusive, toda aquela herança que a gente tem, né, de documentos do passado, a gente também tem que ter esse olhar, porque a LGPD, embora ela esteja em vigor desde 2020, não, a gente precisa, não é só de 2020 para cá que a gente tem que ter esse olhar para a proteção de dados, tá? Os documentos anteriores à legislação também têm a aplicação da LGPD. Tá. Então, aqui eu trago, assim, ó, de uma forma bem simplificada para vocês, o que é um dado pessoal, né? Porque, meu Deus, dado pessoal pode ser tanta coisa, e realmente ele pode ser tanta coisa, né? Então, o que é, né? São as informações que são relacionadas a uma pessoa física. E aqui eu trago uma observação que a gente deixou aqui, que é o viva. Por que viva? A legislação, ela diz que ela é aplicada a uma pessoa física natural. Tá? Então, quer dizer que se a pessoa tiver falecido, né, uma certidão de óbito, por exemplo, ela não tem aplicação da LGPD porque não estamos falando de uma pessoa viva, tá? Então, aqui a gente tem que pensar realmente nas pessoas que estão em atividade, né? E informações que a gente identifique aquela pessoa ou que, de alguma maneira, isso seja possível identificar. E isso é muito subjetivo, realmente. A gente pode ter, às vezes, um número de telefone, né? E aí, com aquele número de telefone, a gente pensa, isso aqui não é um dado pessoal, porque daqui a pouco, com essa informação, a gente, né, não vai conseguir identificar, não, a gente consegue, né? Assim como o endereço, assim como o e-mail fica muito mais fácil, né? Porque muitas vezes já tem o próprio nome antes do domínio, né? Mas, então, como exemplos práticos para vocês, é o que é o nome, é um endereço, é um e-mail, é um número de telefone, é um número de documento, seja RG, seja CPF, seja de carteira de motorista. Então, todas essas informações que a gente possa, de alguma maneira, identificar uma pessoa são dados pessoais, tá? E durante todo o projeto aí, a gente vai trabalhar no mapeamento desses dados pessoais para poder entender quais são essa gama de dados pessoais que a Rede de Saúde Divina Providência trabalha. Tá? Além dos dados pessoais, nós temos na legislação uma seção especial que se fala de dados pessoais sensíveis. São dados pessoais que exigem uma cautela um pouco maior em relação à proteção. Tá? A legislação ela não diz o que tem que ser de diferente, mas ela diz que os dados pessoais sensíveis eles têm que ter uma proteção maior. O que são esses dados sensíveis? Bom, vocês que estão numa instituição de saúde, com certeza lidam 90% com dados pessoais sensíveis, né? Porque são dados, vocês têm dados relativos à saúde, tá? Que é uma das categorias aí dos dados pessoais sensíveis. Mas, além disso, a gente tem o quê? A gente tem a questão da origem racial ou étnica, a gente tem as questões de convicção religiosa, quando há uma filiação a sindicato, a partido político, né? A saúde é o que a gente já conversou agora há pouco, a vida sexual ou a dados genéticos ou biométricos. Então, todos esses dados aqui que a gente traz como dados pessoais sensíveis, eles têm que ter uma proteção diferenciada, tá?
E por que isso? Porque são informações que, de alguma maneira, poderão acarretar algum tipo de preconceito ou discriminação, né? A gente fala que sempre, né, não é nossa ideia aqui gerar nenhum tipo de preconceito ou discriminação, mas a gente sabe que muitas vezes, dependendo do contexto onde se está e dependendo das pessoas que estão participando, alguma informação poderá, né, ser levada a causar algum tipo de discriminação ou preconceito. Então, é importante que aqui, quando a gente se fale em dados pessoais sensíveis, a gente tenha um cuidado ainda maior quando quando for se expor ou compartilhar, né, esse tipo de informação. Muito se fala na LGPD sobre tratamento de dados pessoais, tá? Então, aqui vocês vão se acostumar a ouvir também que a gente vai falar também sobre tratamento de dados, né? E não é tratamento médico, não é o tratamento que existe da saúde dentro do Divina. O tratamento de dados pessoais é o termo que a LGPD trouxe, né? E o que é o tratamento de dados? É tudo que envolve o dado pessoal. Tá? Aqui a gente colocou de uma maneira assim, bem dinâmica para o entendimento de vocês, é que assim, a coleta é um tratamento, né? Todo o processamento que é feito com aquele dado, por onde ele circula, também é um tratamento. Compartilhamento, então, nem se fala, porque a gente está sempre compartilhando essas informações, né? Seja com um convênio, seja com um familiar, seja com um médico, seja com outro setor do hospital. Então, a gente tem que ter esse olhar e entender que tudo isso faz parte do tratamento. O armazenamento também, né? A gente guarda aquele dado por inúmero tempo, né? Por muito tempo. Então, tudo isso faz parte do tratamento, até a eliminação, né? Então, até o momento em que a gente elimine aquele dado, né? A gente tem que garantir que a forma de eliminação ela seja segura também, né? Acho que aqui um exemplo até bacana de a gente pensar são aquelas pulseirinhas, né? Que se utilizam muitos nos hospitais, né? Quando o paciente está ali para algum tratamento, alguma medicação, se coloca uma pulseirinha e como é que faz aquele descarte da pulseirinha, né? Muitas vezes a gente acaba saindo da instituição com a pulseirinha no braço, e daí a gente tira e lá tem um monte de informação nossa. E a gente joga em qualquer local, e aí a gente vai estar, daqui a pouco, né, criando um incidente, mas nós mesmos, quando daqui a pouco, vamos pensar se o hospital não tem que pensar numa gestão disso, em já fazer o tipo de retirada antes que a pessoa saia da sua sede, né, para evitar algum tipo de situação desconfortável depois desse sentido. Então, aqui a gente tem todo esse tratamento de dados pessoais, é o ciclo de vida do dado, né? A partir do momento em que ele insurge, né, na nossa organização, até o momento em que ele realmente é eliminado. É bem amplo e bem abrangente. Aqui nós temos alguns princípios da LGPD, eu não vou entrar em cada um deles, tá? Mas o que eu gosto de mostrar aqui nos princípios é que a boa-fé né, é um princípio primordial, né, também da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e a gente tem aqui um desmembramento de inúmeros princípios que tem que fazer parte desse nosso processo de proteção de dados, né? E aqui tá, é a finalidade, tá? É a adequação, é a necessidade, a transparência. O que é tudo isso, né? É eu realmente coletar um dado se ele for necessário para aquela finalidade pela qual eu estou solicitando. É a adequação disso, né? É a transparência, é eu demonstrar lá para o titular o porquê que precisa-se daquele dado, é eu trabalhar numa segurança daquele dado, é permitir também para o titular que ele tenha um livre acesso a essas informações, é eu garantir que a qualidade daqueles dados ela seja efetiva, né? Porque muitas vezes a gente está naquela correria, a gente está ali e pede o nome da pessoa e aí escreve de qualquer jeito o nome pelo que a gente entendeu. Às vezes é muito, né? É muito mais importante e mais efetivo que a gente pegue o documento da pessoa para ter certeza de que aquela pessoa é realmente quem ela está dizendo que é,
e para poder manter os dados da forma como são. Eu passo por isso 90% dos meus cadastros, porque o meu nome é Giovana, mas tem 2 N's. Então, quando eu só falo o meu nome, né, naturalmente as pessoas vão colocar apenas um N. Então, eu já tenho que sempre trabalhar nisso. Quando que se tu der o documento, né, em tese, a gente espera que a pessoa já descreva, né, todo o teu dado de uma forma correta, né? Então, a não discriminação aqui também é muito importante. Tá? Então, são os princípios que regem a LGPD. Tudo isso é baseado na boa-fé, né? A gente precisa sempre pensar que a gente não precisa de informações que são desnecessárias, né? E nunca vamos ter uma ideia de criar algo que não seja preciso para aquele para aquele determinado processo, né? E a boa-fé, com certeza, a gente sabe que faz parte da índole de todos vocês. O que são as hipóteses de tratamento? Isso aqui é bem legislação mesmo, tá? São as hipóteses onde a legislação, ela autoriza o tratamento do dado pessoal. Ou seja, assim, eu não preciso, eu não poderia tratar qualquer dado se eu não encaixar em alguma dos itens que a legislação traz. Tá? Então, a gente tem lá 8 bases legais para os dados pessoais, desculpa, 10 bases legais para os dados pessoais e 8 bases legais para os dados pessoais sensíveis. Então, a gente vai estruturar tudo isso para entender se tudo aquilo que o hospital coleta, né, que o hospital tem de dados pessoais, a gente vai ter uma finalidade autorizada, então, pela LGPD, tá? Então, esse aqui é um dos grandes trabalhos que a DeepL Officer vai ter junto ao Hospital Divina, né? É entender que a grande maioria dos dados que vocês têm aí hoje, com certeza, são para a tutela da saúde, que é uma das hipóteses que a legislação traz. Muitos deles são para cumprimento de uma obrigação legal. Por quê? Porque a gente precisa manter aquela informação no nosso sistema, na nossa organização, por determinado tempo, porque a gente tem uma legislação que nos obriga para isso. Eu preciso também dessa informação, porque eu tenho um contrato de prestação de serviços, daqui a pouco com aquela pessoa, então eu também tenho um motivo para eu tratar aquele dado. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos que são os mais usuais e os que realmente a gente acredita que vão ser os mais utilizados dentro da rede Divina. Só para que vocês entendam que a gente precisa ter uma autorização lá descrita na LGPD para a gente saber que aquele nosso tratamento de dados ele não está sendo irregular ou inadequado. Se a gente não achar nenhuma hipótese ali na legislação, a gente vai ter que olhar e dar um passo para trás e entender o que está acontecendo para a gente estruturar isso, porque a gente precisa encaixar com alguma das bases legais, tá? A legislação traz a questão do controlador e do operador, tá? O controlador é quem decide, né, como que é feito o tratamento de dados pessoais, enquanto o operador é quem realiza o tratamento do dado em nome do controlador, tá? Então, aqui são 2 figuras que muito a gente vai conversar durante o projeto, tá? Num primeiro momento, a gente imagina que o hospital, quando ele pega as informações, né, do paciente, ele é o controlador daqueles dados, né? E daqui a pouco, quando ele tiver que compartilhar aquela informação, né, com alguma outra organização, provavelmente essa outra organização vai ser o operador, porque quem coletou, quem decidiu, quem passou a primeira informação, né, foi o hospital, e o operador ele vai se utilizar daquelas informações para, então, prestar daqui a pouco algum outro tipo de atendimento, né? Mas ele não vai mudar as informações que ele já teve, por isso que se chama, então, essa diferença de controlador e de operador, tá? E aqui é muito importante só lembrar que os colaboradores do hospital, né? Vocês como funcionários do hospital, vocês estão realizando o tratamento não em nome do controlador, tá? Vocês é como se fossem o próprio controlador, vocês não são operadores, vocês fazem parte do controlador, né? O operador seria não se relaciona a um funcionário do controlador do hospital, para trazer um exemplo assim que fica um pouquinho mais fácil de entendimento.
O encarregado, então, essa figura muito importante, que é uma obrigação, a doutora Estela já comentou, que é, né, aqui inclusive a gente já traz o nome dela, essa informação já está divulgada, inclusive, lá no site do Rede Divina Providência, né, o papel dela, então, é atuar nessa comunicação, né, seja com o controlador, como controladora com os titulares, com a NPD, e outros órgãos que, porventura, venham a acontecer, né? E os titulares dos dados. Então, a gente tem um papel muito importante e está dentro dessa, já está dentro da organização, já está dentro do Divina, né? A doutora Estela já faz um trabalho jurídico nesse sentido, então ela tem plena condição aqui de orientar vocês e contar com o nosso apoio nessas questões, tá? Sanções e fiscais, então, como eu comentei um pouquinho lá na frente, né, a gente tem advertência, a gente tem multa, a gente tem uma publicização de infração. Se vocês imaginem que se houver algum tipo de incidente, que houver algum tipo de dano lá para o titular, talvez a gente seja obrigado a publicizar essa infração. Então, assim, são situações bem difíceis, porque vão afetar, com certeza, a reputação, né, da nossa organização. Então, por isso que a gente muito diz que a LGPD, além de ela ser punitiva, né, porque a gente tem advertência, a gente tem multa, a gente tem bloqueio daqui a pouco e eliminação de dados, como é que a gente vai trabalhar se a gente não puder ter acesso ao nosso banco de dados, né? Além disso, a gente tem uma questão de reputação muito grande, né? A gente precisa evitar que a gente atinja a imagem do nosso hospital como uma instituição que não seja... que não lide, né, com a proteção e a privacidade dos nossos titulares. Então, aqui, realmente, é muito importante que a gente tenha essa veia sempre de atuar de uma forma preventiva, tá? Os fiscais, né, a gente tem a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a gente tem inúmeros outros órgãos que podem também fiscalizar o cumprimento da LGPD, né, o próprio Ministério Público, o Poder Judiciário já tem muito criado situações, né, já temos inúmeras sentenças nesse sentido, que o próprio juiz já determina que apresente, né, os seus projetos de adequação, como é que está a conformidade em relação à LGPD. A gente tem os órgãos de classe, a gente tem a nossa própria concorrência, muitas vezes pode ser um fiscal, né? Os pacientes, os titulares dos dados, todos podemos ser fiscais, né? Então, aqui a gente trabalha para que a gente não precise nunca lidar com esses titulares de uma forma indevida, né? Aqui a ideia é ser sempre proativo no sentido de vamos informar, vamos ver o que a gente pode auxiliar, né? E até porque isso faz parte lá da questão da dosimetria da pena, digamos assim. Se a gente tiver uma boa fé nesse sentido, auxiliar, a gente também vai ter uma multa, digamos assim, se for o caso, proporcional a tudo isso, né? Enquanto se a gente negar e a gente não auxiliar essas questões, isso só vai pesar contra a gente. Então, é importante que a gente entenda todos esses processos para que a gente possa contribuir sempre da melhor forma. Então, aqui a gente tem tudo isso que a gente conversou, né? A gente tem dado pessoal, a gente tem dado pessoal sensível, a gente tem os princípios, a gente tem as bases legais ou as hipóteses de tratamento que a gente tem que trabalhar, a gente tem que garantir os direitos dos titulares, a gente tem sanções, a gente tem os fiscais, para a gente, né, também não esquecer, a gente tem o encarregado, doutora Estela aqui do caso, a gente tem o papel do controlador, a gente tem que entender durante todos os processos aí, quando a gente é controlador, quando o hospital é operador. Então, isso tudo é um quebra-cabeça, né? E a gente está agora, a Cris geralmente ela fala isso, a gente está ainda escolhendo as pecinhas, né? A gente está procurando as pecinhas ainda. E é um processo longo esse da procura das peças, né? E ao final do projeto a gente quer o quê? A gente quer que tudo isso esteja bem encaixadinho e que todos vocês tenham as informações bem claras, né? De que trabalhar e de como trabalhar nesse sentido. Eu passo agora a palavra para a Cris, tá? Que vai falar um pouquinho sobre o projeto de adequação, né? O que a gente já está trabalhando com a Rede Divina, e eu permaneço à disposição de vocês, tá? Bom dia, gente, tudo bem?
A Gil conversou com vocês ali, então, né, sobre uma explanação bem leve e dinâmica e objetiva sobre a LGPD, né, sem trazer números de artigos, aquela coisa arada toda, né? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês agora sobre as etapas do projeto, onde nós estamos, né? Que é bem no comecinho ali do projeto, a gente fez, né? O Divina fez a divulgação do encarregado, então que vocês escutaram aí bastante o nome da Estela, né? A Estelinha Divina lá, eu adorei o avatar, inclusive, ficou muito legal. Nós estamos, então, fizemos um treinamento presencial com algumas pessoas, né, onde participaram diretoria, gestão, enfim, de todos os hospitais da rede e do atendimento primário. E hoje a gente está conversando com vocês aqui, eu vi que temos 96 pessoas nos prestigiando, é uma honra, né? Esse treinamento ele vai ficar gravado, então, para os demais poderem assistir depois. E nós estamos fazendo, então, como vocês observam ali naquela primeira etapa, o mapeamento dos departamentos e o diagnóstico. O que é o diagnóstico? É onde a gente que está chegando agora, né, nessa equipe da rede, a gente conhece o que vocês já têm e o que vocês não têm, de repente, adaptados a essa questão de proteção de dados pessoais. Em alguns setores, nós estamos fazendo uma avaliação de maturidade, que são perguntas focadas nesse processo que a gente quer criar até lá o final de governança de dados pessoais. E em alguns outros casos, nós estamos fazendo uma análise de riscos, que é bem focada na questão de sistema, né, nos sistemas principais que vocês utilizam, e apesar da Giovana ter comentado, né, que a proteção dos dados pessoais, ela não é só voltada para o campo digital, a gente sabe que hoje a gente vive no mundo digital e a gente tem que dar um olhar um pouco mais abrangente nessa questão do digital do que no físico. Então, para os sistemas de vocês, nós estamos fazendo análises de risco e vão dar lá uma pontuação, e depois aí a Estela e a Tayana, que é a coordenadora, a gestora desse projeto, aí ela vai fazer a divulgação disso conforme o olhar da organização, tá? Depois disso tudo, que está acontecendo ao longo desse mês e comecinho do mês que vem, nós vamos começar o mapeamento dos processos e dos dados pessoais envolvidos. O que é isso? Isso é o que a Giovana falou, que a gente vai começar a procurar as pecinhas para montar aquele quebra-cabeça. Então, assim, a gente não tem como chegar na organização e já dizendo, vocês podem isso, não podem aquilo, a política é assim, o aviso é assim. A gente ainda precisa conhecer todo o DNA da organização e todos os processos que vocês têm vinculados com dados pessoais. Então, o que vai acontecer? Eu vou ir em cada um dos hospitais, vou conversar com vocês, vou conversar lá com o pessoal da recepção, vou conversar com os gestores, vou conversar com a portaria. A gente vai conversar com o maior número de pessoas possível para conseguir fazer o desenho desses processos. E depois disso, vocês vão ter que nos responder algumas perguntas, alguns de vocês, não todos, né? Isso aí, a Tayana ali e a Estela vão escolher algumas pessoas estratégicas para nos responder quais são os dados envolvidos em cada um desses processos. A gente sabe que o cadastro do paciente faz parte do prontuário, mas o prontuário todo não faz parte do cadastro. Então, a gente precisa entender essas diferenças e essas peculiaridades de cada um dos processos. E isso passando por todos os setores, desde a parte médica até a parte da recepção, a parte de TI também vai responder, a parte do financeiro, administrativo, todo mundo vai estar engajado nesse processo do mapeamento, tá? Junto com isso, ou após isso, pode acontecer paralela, a gente já vai trabalhando em algumas questões de documentos e contratos. O que são esses documentos e contratos, né? Contratos propriamente dito, né? Contrato com o colaborador, contrato com algum fornecedor. A Gil conversou com vocês ali, né? A questão do controlador e do operador, né? Então, a gente acredita e sabe que na maior parte dos processos, a rede será a controladora dos dados. Então, ela tem a responsabilidade de contratar e de, não digo fiscalizar, mas de ter certeza de que aquele operador que ela está contratando para fazer um serviço para ela também tem um cuidado com relação aos dados pessoais, assim como ela. E aí a gente vai para uma dimensão voltada também à questão do digital, né? Então, ali a gente vai estar fazendo uma análise de risco com os principais sistemas, e isso a gente vai utilizar para fechar o cerco no contrato com relação aos fornecedores desses sistemas que vocês utilizam.
tá? E aí, documentos são, como a gente comentou, né, a gente ainda está procurando as pecinhas. Se a gente observar que em algum momento desse processo, ao longo do projeto, a gente precisa criar um documento um pouco diferenciado, como um termo de aceite, um termo de responsabilidade, também será criado, e os envolvidos, né, terão que entender, e aí, claro, né, assinar isso. E aí, depois disso, é importante comentar com vocês que toda essa linha do tempo que vocês estão vendo aí, ela tem 2 anos de duração, tá? Não vai ser um projeto que vai ser corrido, ele foi pensado pelas meninas pelas meninas eu falo a Tayana e a Estela, né? Por 2 anos, para que impacte o menos possível na rotina de vocês e que vocês consigam se dedicar realmente para aquilo que vocês estiverem fazendo. É importante que as informações sejam reais, sejam exatas, para que a gente consiga fazer a análise correta. Então, lá no final desse processo, a gente cria o compilado de tudo que foi desenvolvido, né, que a gente chama, então, de plano de governança. O que está dentro desse plano de governança? São as políticas de proteção de dados, são os avisos de privacidade. O que é o aviso de privacidade, a notificação de privacidade? É aquela questão da transparência que a Giovana comentou com vocês, que faz parte dos princípios da LGPD. Então, a gente precisa informar. A Rede Divina Providência, como organização, como instituição, empresa, ela precisa informar para os seus colaboradores onde, como, quando, por que usa os dados, por quanto tempo armazena, da mesma forma que precisa fazer isso com o seu paciente. Então, através desse mapeamento dos processos, a gente desenha junto com vocês esses avisos, para que os titulares, não só os pacientes, vocês colaboradores também são titulares de dados, tenham essa transparência do que a rede faz com os meus dados. Tá? Então, a gente cria tudo isso com vocês. A questão das políticas, né, claro, traz as diretrizes do que eu posso, o que eu não posso, de quem são as responsabilidades, né? A responsabilidade não é só do DPO, não, todo mundo tem responsabilidade. A Estela é o ponto focal lá, né? Quando eu tiver dúvida, eu vou gritar lá para a Estela. Mas eu, como colaboradora de algum hospital, eu tenho a minha responsabilidade também. Pode passar, Gil. Então, é sobre isso que a gente vai comentar agora com vocês, tá? A Giovana falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre proteção de dados pessoais, mas agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a prática disso tudo. Aonde que eu entro, onde que eu me encaixo nisso, né? Se ela falou lá de base legal, hipótese de tratamento, tá tudo dentro da lei, e finalidade e princípios, ok, eu entendo o princípio da boa-fé, eu sou uma pessoa correta, eu não vou fazer nada de errado. Mas como que eu aplico isso no meu dia a dia? É muito mais corriqueiro do que a gente, às vezes, se dá conta, né? Então, assim, pode passar aí, Gil. E agora, pessoal, a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente com vocês, tá? E, ó, por favor, não me deixem passar vergonha. Eu vou fazer as perguntas, eu quero que, por favor, alguns de vocês respondam ali no chat pra gente, tá? Deixa eu abrir aqui o chat. Então, eu vou largar a primeira pergunta e eu quero a interação de vocês para não me deixarem sozinha aqui. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: eu posso compartilhar o meu login e a minha senha com o meu colega? Quem dá mais? Ó, não, 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 não. Ixi, já foi um monte ali. Show de bola. Primeiro, obrigada por não me deixarem no vácuo aqui, gente. Adorei. Ó, todo mundo super gabaritou. Então, não, né, gente? Por quê? O meu login, a minha senha pessoal e intransferível, né? E não só para a questão da proteção do dado do terceiro que eu estou tratando ali, trabalhando, mas da minha pessoa, da minha personalidade, da minha responsabilidade, né? Se o meu colega faz alguma coisa que não está muito dentro lá da política que a minha organização traz para a gente, como é que eu vou provar que não fui eu? Primeiro que eu não posso nem dizer, né? Se eu dizer, o fulano estava usando o meu login e senha, eu já estou fazendo alguma coisa errada, né? Então, assim, muito mais para nossa proteção como profissional, pensem nisso. Não compartilhem login, não compartilhe sua senha, é o teu nome, é o teu profissional que está ali sendo colocado, né, numa situação de vulnerabilidade, tá? Então, sim, 100% para vocês, não teve ninguém nem com coragem de dizer que sim. Próxima, Gil.
Isso aqui é muito importante, gente. Isso, assim, ó, acontece em qualquer lugar, não só no campo de saúde, né? Mas, assim, ó, eu posso compartilhar a informação de um paciente com um terceiro sem a comprovação da identidade ou autorização prévia? Não. Quem dá mais? Não, 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 não. Ih, todo mundo não. Gente, dá uma coceirinha de curiosidade, né? Alguém ligou, às vezes até numa... Às vezes a boa fé demais, ela pode ser... A boa vontade demais, ela pode ser ruim para nós, né? Às vezes liga uma pessoa lá chorando no telefone. Ai, a minha mãe está internada, o meu marido internou, sofreu um acidente. Meu Deus, eu preciso de notícia, né? Consegue me dizer em que quarto ele está, que horas ele chegou? A gente se compadece às vezes com o sofrimento das pessoas, mas às vezes não é bem aquela intenção dela, né? A gente não sabe se realmente é a filha, se realmente é a esposa, ou se é, né? Enfim, a gente sabe aí dos casos de família, né? O marido ou a esposa que de repente não é tão fiel assim e quer ter informações que às vezes a gente quer compartilhar, né? Então, assim, vocês também, todo mundo disse não ali, não posso compartilhar informação, tá, gente? Então, assim, por mais que alguém ligue, por mais que o meu colega de trabalho, né, peça informação, e agora eu tenho toda a desculpa de dizer, a gente fez um treinamento lá com o pessoal da LGPD, com as consultoras, e eles disseram que a gente não pode compartilhar dado, não pode. Por mais que ainda não tenha a política escrita e tudo mais, eu sou responsável por esse dado que eu estou acessando aqui, então eu não posso. E uma coisa muito importante que está nessa pergunta é a questão da comprovação da identidade, né? Então, assim, a gente está pelo telefone, quem garante, né? Tu não conhece a voz de todo mundo, e mesmo conhecesse a voz, não tem como a gente garantir. E isso, ao longo do projeto, a gente vai estar criando mecanismos e vai estar treinando vocês, né? Se vocês lembrarem, aquela linha do tempo do treinamento, ela era constante ao longo de todo o projeto. Não significa que nós vamos parar sempre 1 hora aqui para conversar com vocês. Esse treinamento, esses lembretes, eles poderão ser feitos por um videozinho curto, por um cardzinho com alguma informação, enfim, né, formas mais dinâmicas para atualizar você sobre o que a gente está fazendo. Então, essa questão da comprovação da identidade mesmo que eu receba por e-mail alguma coisa, como é que eu vou fazer para ter certeza de que a pessoa, eu posso pedir os 3 primeiros números do CPF, ou eu posso pedir, qual é o teu telefone cadastrado, alguma coisa nesse sentido, tá? Próxima, Gil. Cris, Oi, deixa eu aproveitar, deixa. Claro. Eu puxei 3 perguntas ali do chat e uma tem correlação com o que tu acabou de explicar agora. A seguinte pergunta foi feita. Passar informações do paciente quando os convênios ligam para o setor é seguro? É permitido? Gostaria que tu falasse aí e respondesse para nós, complementando o que tu já estava explicando. Ótimo. É seguro, é permitido? Depende da finalidade, né, gente? A gente sabe que o plano de saúde, ele precisa das informações e existe um compartilhamento tanto deles com a rede e da rede com eles, né? Existe essa troca por questão de pagamento, por questão de viabilizar o serviço, né? Então, assim, o quanto é seguro, a gente precisa entender por que processo isso é realizado. A pessoa me liga e eu dou por telefone essa informação, ou eu peço um e-mail e eu sei que aquele e-mail é do plano de saúde e eu vou encaminhar apenas para aquele e-mail que eu sei que é um contato seguro, entende? Então, assim, a gente precisa estabelecer a nossa segurança. Então, é possível, é necessário, na verdade, né? Mas a forma com que isso é feito que a gente precisa conhecer. Se alguém te liga e pede assim, aqui é da Unimed, eu quero confirmar, né? Aqui eu recebi uma requisição da Cristiane Dias para um exame de tal. Me manda um e-mail, né? Me confirma o teu nome, de que setor tu tá falando, e através desse e-mail eu vou te responder, eu vou estudar a viabilidade disso e vou te responder. Porque tu não sabe se é realmente alguém da Unimed que tá ligando, né? Então, isso tudo precisa ser desenhado, e esse tipo de pergunta é muito importante, porque na hora que nós estivermos fazendo o mapeamento dos processos com vocês, é exatamente esses processos que vocês têm que nos relatar. Né? Eu tenho muito compartilhamento com
Ó, o pessoal está falando ali, não esquecendo que os e-mails devem ser corporativos, com certeza, né? Não adianta eu receber um e-mail lá sem o @Unimed, que não vai fazer sentido, né? Então, assim, esse desenho do processo, ele precisa ser realizado para a gente também conseguir estabelecer qual é a base legal, né? Como a Giovana comentou, e também fazer os combinados com esses convênios. Né? Ó, pessoal, a partir de hoje a gente não pode mais passar informação por e-mail, a gente precisa de uma pessoa, né? Que vocês nos passem uma pessoa autorizada para que a gente encaminhe as informações, então tudo isso vai ser desenhado com vocês, tá, gente? Se tiver alguma coisa que vocês acham que seja urgente realizar a partir de agora, vocês acionem a Tayana e a Estela, que a gente traz isso para frente, né, gurias? A gente traz isso para frente, não precisa esperar esse mapeamento para coisas urgentes. Olha, Cris, aqui, ó, para complementar o que tu está explicando, é correto enviar xerox dos prontuários para a Unimed? É rotina no nosso fechamento da fatura enviar a pedido da Unimed. Da mesma forma, é um processo que a gente tem que estudar, né, Thay? Não significa que é errado, não é errado. A gente só precisa saber o quanto isso de segurança vai ter. Se para vocês terem o fechamento da fatura, vocês precisam enviar o xerox disso, não tem como mudar, mas tem alguma outra forma de fazer? Tem como fazer digital? Tem como fazer pelo sistema deles, ou upload daquele documento digitalizado? Tudo isso a gente vai estudar com vocês, tá? Não parem de fazer o que vocês estão fazendo, né? Só realmente esses alertas são importantes, principalmente quando a gente estiver fazendo o mapeamento, para a gente conseguir estudar isso com vocês. Eu queria fazer uma contribuição até, assim, gente, tudo que a gente está falando aqui não é só LGPD, tá? A LGPD, ela vai trazer uma fatia de algumas situações de proteção de dados pessoais, mas vocês têm um órgão que regula as atividades de vocês, tá? Que é o Conselho Federal de Medicina, e muitas das determinações a gente vai ter que cumprir são essas normas setoriais de vocês, tá? Que vocês guardam, né, os documentos, eles têm que ter uma guarda, os prontuários, por pelo menos 20 anos. Isso, a LGPD, ela não diz por quanto tempo, ela não tem esse condão, tá? As normas setoriais é que a gente vai ter que buscar e fazer essa relação, né? E aí o que acontece é isso. Talvez, se o CFM proíbe algum tipo de atividade, a gente vai ter que cumprir o que o CFM disse, né? Então, por isso que a consultoria ela é de LGPD, mas a gente tem que trabalhar junto com todas essas normas setoriais para construir algo que fique redondinho, porque senão a gente vai pensar só, eu não vou entregar o formulário porque a LGPD diz que eu tenho que proteger o dado pessoal. Não, mas a gente tem lá uma norma que diz que a gente precisa fazer tal né, compartilhamento, a gente vai ter que fazer, então a gente vai entender e conhecer todos esses processos durante essa fase do mapeamento para poder orientá-los, né, de como isso tem que ser feito. Daqui a pouco, hoje está sendo feito da forma certa, ou pode ser que alguém ainda faça de forma errada. Então, tudo isso a gente tem que mapear. Deixa eu fazer um acréscimo e uma contribuição em relação a essa questão do envio de cópias para as operadoras, tá? Se a gente pegar a resolução do CFM, isso não é permitido. Entra na regulação de auditoria de contas, né? Tem que ser presencial e cópia só pode ser retirada, né, pelo auditor quando aquela parte que ele queira uma cópia seja onde tem divergência de alguma situação técnica para que seja avaliado, tá? Como é que a gente entende isso na prática? A gente sabe que se não enviar, não recebe, a operadora não paga, né? Então, a gente orienta sempre as operadoras, muitas vezes tem isso, que o paciente ou o beneficiário já autorize lá na operadora, no seu contrato de prestação de serviço, o envio desses documentos, né? Claro que se houver uma fiscalização do Conselho de Medicina, ele vai dizer que não poderia, né? Mas aí a gente linka com a proteção de dados, o paciente autoriza a operadora a ter acesso a esses documentos. O que preocupa, e isso a gente vai ter que dar uma olhada agora a partir desse trabalho que a gente vai desenvolver, é o meio de envio, né? Porque isso muitas vezes vai por e-mail corporativo e a gente sabe que isso é muito vulnerável do ponto de vista de segurança, porque não tem, vai sem senha, vai aberto, vai anexado, às vezes vai para a pessoa errada, que nem já aconteceu, né? Endereça para uma pessoa que não é aquela que era seria o destinatário.
puxa automático um nome que não é. Então, esses são cuidados que a gente vai ter que começar a trabalhar a partir de agora, também a reforçar essas orientações do ponto de vista jurídico. Eu já tinha passado para muita gente, claro que não com essa abrangência, né, atingindo toda essa gama de pessoas, mas isso tem que ser visto com outro olhar. E em relação à guarda de prontuários, que foi o que a Cristiane falou também, tem legislação específica. Então, sempre que a gente tem uma lei específica, ela se sobrepõe às disposições da LGPD, porque a LGPD prevê isso, né? Salvo legislação específica. Então, a guarda de prontuários em papel, ela é de 20 anos. No caso de menor de idade, esse prazo começa a contar os 20 anos da maioridade, então é a partir dos 18. Então, o menor de idade, se nascer nos nossos hospitais, são 38 anos de guarda. Os incapazes, a guarda é permanente, então nunca vai se descartar o prontuário de alguém que seja incapaz, tá? E a outra situação é o prontuário eletrônico. Quando se evoluir, hoje nós não temos um prontuário eletrônico, mas essa é uma tendência e a gente está trabalhando aí dentro da instituição para atingir esse nível. O prontuário eletrônico, a guarda é permanente, então ele não pode ser descartado. Então tá, eu acho que isso já responde uma pergunta que alguém encaminhou ali antes, né, Thay? Isso. Eu não consegui responde. memorizar. É Isso a aí. pergunta da Pamela Rosa. Isso aí. Então, respondido pela Estela, né? Isso é uma coisa importante, pessoal, a gente sempre tem em mente, né? A questão da obrigação legal que a Giovana falou, a LGPD ela não se sobrepõe a nenhuma lei. E os especialistas na legislação, né, que envolve o meio médico e o meio hospitalar, nesse caso são vocês, então a gente vai estar trabalhando sempre em conjunto com vocês nesse sentido, tá? Então, passando aqui para a gente não passar muito do horário, né, a gente tem aí 4 minutinhos, Tayana, a gente tem um pouquinho mais, podemos passar os 5 minutos. Vamos usar os nossos exemplos, porque eles vão ser bem importantes, assim, para o pessoal linkar com a ponta. Então tá, pessoal, conto com vocês de novo aí. Eu devo coletar dados desnecessários dos pacientes, acompanhantes, visitantes. O que eu digo de dados desnecessários, né? Às vezes a gente diz assim, vou aproveitar o momento e vou perguntar um monte de coisa, vou solicitar tudo que eu acho que eu vou precisar aqui nesse momento. Vocês acham que vocês devem fazer isso ou vocês devem coletar só os dados que são necessários? Não devo. O pessoal tá super afiado aí, hein, Thay? Então tá, pessoal, realmente a gente não pode, pelo aquele princípio da minimização, né? Então ali, somente dados necessários, com certeza. Então, assim, ali o Márcio falou, se necessário, eu acho que devo, claro, né? Quando é necessário, a gente deve coletar os dados. Então, por exemplo, lá no cadastro do paciente, eu tenho uma ficha e pelos procedimentos da rede, eu preciso coletar todos os dados da ficha? Sim, então eu vou coletar todos. Né? Então, assim, eu tenho que sempre respeitar, eu não posso achar que não devo, entendeu? Eu tenho sempre que respeitar os procedimentos que a rede está me orientando. Pode passar, Gil, para a gente não passar muito do tempo. Aqui. Pessoal, essa aqui, assim, é pergunta de boa prática, né? Eu preciso bloquear o meu computador sempre que eu me ausentar da estação de trabalho. Pegadinha, né? Vocês estavam respondendo não para todas, e eu botei um sim no meio só para ver se o pessoal tá ligado ali, ó. Sim, muito bem. Entregou a resposta, Cris. Não, mas Gil já tinha um monte de sim ali, ó. O pessoal tá super. Gente, é a mesma questão de compartilhar o meu login e minha senha é o que eu trago aqui para vocês, né? Não deixar a minha estação de trabalho vulnerável para alguém chegar ali e dar uma olhadinha, alguém que de repente não tem o acesso que eu tenho um acesso um pouco mais abrangente do que outra pessoa do meu setor, eu vou ali querer olhar quanto que o fulano ganha, né? Ou então, eu não tenho acesso ao prontuário, mas a Cris deixou lá aberto e a Cris tem, eu vou lá ver o amigo do meu amigo, né? Então, assim, eu preciso também me proteger, porque fica tudo guardado, os logs lá, né? Quem que acessou, quando que acessou, que horas acessou. Então, assim, é muito importante isso, sem falar que, às vezes, no ambiente que a gente trabalha, não estão só colaboradores, né? Não estão só colegas. Eu tenho também a questão de um paciente ou de algum visitante, né? A gente sabe que as pessoas tem sempre aqueles espertinhos, né? Gil, pode passar para a próxima. Posso fazer print de tela? Quem é que faz print de tela? Eu posso fazer print de tela?
que vocês acham? De tela, Sim, de não. prontuário, de várias coisas, né? Aqui é só um exemplo, né? Ó, o Guilherme disse que não, só o Guilherme tá me dizendo que não. Ih, eu acho que a galera faz print à torta e à direita aí, hein, gente? O pessoal tá tudo quietinho ali. Pessoal, a Juliana botou uma carinha de triste. Juliana, o que foi? Sempre que necessário, ó, gostei da resposta do Felipe. A priori é que não posso fazer print de tela, mas aí a resposta que o Guilherme disse sempre que necessário é interessante. Mas primeiro vamos falar do não, né? Gente, eu não posso tirar um print de tela do prontuário ali porque é uma pessoa famosa e vou mandar no WhatsApp pro meu namorado aqui, pro meu marido, que aí aquele print do WhatsApp já caiu nos grupos e aí já era. Isso é um incidente de segurança, né? Mas se eu tô com um problema no sistema, né? E eu preciso passar esse exemplo lá para o suporte do sistema, ok, mas eu vou deletar em seguida. Então, né? Ó, às vezes colocamos print na realização de documento. Isso aí, Cláudia, dessa forma assim, né? O que a gente quis dizer aqui? Eu não posso tirar um print de tela que não seja alguma coisa justificada, né? E mandar para o meu marido lá de alguém que é famoso não é justificativa válida, não, tá, gente? Então, assim, a gente precisa ter essa ciência, tá? Essa boa fé intrínseca na nossa cabeça, tá? Próxima, Gil. Eu tenho só, desculpa interromper, mas eu tenho Sempre fé lá, por favor. aí é como advogada, né? Que aí me dá uma aflição. Eu queria saber, então, do Felipe, da Edneia, da Gabriela e da Cláudia, o que eles entendem que depende e que possa precisar de um print de tela. E aqui a gente está falando print de tela de paciente, né? Preenchido. Ah, é, pessoal, isso é Podem importante, escrever, né? Porque assim, E, como assim, eu sei... Desculpa, Cristiane. Pode imagina. falar. Não, se tu estiver tirando um print, por exemplo, da questão do cadastro, tu vai anonimizar aquilo ali. É importante isso, tá, gente? Né? Esse print de tela que a gente está falando aqui é que apareça os dados pessoais, né? De repente a gente podia ter escrito ali, né? Print de tela onde apareçam dados pessoais, né? De repente a gente podia ter melhorado um pouquinho a pergunta. Aqui vamos focar com dados pessoais. Né? Se tu tá fazendo um print para fazer um pop, onde tu anonimiza isso, tu bota aquela tarjinha que não dá para ler o nome do paciente, gente, aí não tem filtro nenhum, tá? Vão tranquilos. Gil, acho que parou de compartilhar. É, eu caí. Posso compartilhar aqui, então, peraí. Deixa eu ver onde é que a gente tava. Consegue aí, senão eu consigo aqui. Pode compartilhar aí, então, que eu tava achando o slide. Ó, gente, proteção de dados pessoais, estão me ligando lá de São Paulo agora, ó. Caiu meu número, meu nome na rede, aí tá todo mundo me ligando por qualquer coisa. Então tá, próxima, Gil. Devo confirmconfirmar os dados pessoais do paciente ao recebê-lo para uma consulta ou atendimento? O que vocês acham? Devo confirmar os dados? Sim, todo mundo. Gente, aqui é assim, né? Por inúmeras questões, né? Para confirmar se é ele mesmo, né? Aquela questão da confirmação da identidade. E também a gente vincula essa questão da confirmação dos dados, aquilo que a Giovana falou da qualidade dos dados, né? A Gil tem o Giovana com 2 N's. Não é uma, nenhuma e nem 3 vezes que vou escrever o nome dela com um N só. Então, se vocês pegarem o documento e checar, eu tenho um sobrenome que às vezes o pessoal não sabe escrever, então às vezes eu tenho que soletrar o meu sobrenome para eles, não o Dias, o Schenkel. Eu tenho que soletrar o sobrenome. Então, quando vocês pegarem, principalmente desses nomes que têm alguma peculiaridade, e não só nome, mas o endereço, o número de telefone. Eu sei que telefone vocês sempre confirmam, porque é a forma que tu vai ter contato com o paciente, né? Mas daqui a pouco um CPF, um RG é importante para confirmar se é ele mesmo e também para manter a qualidade dos dados sempre lá que vocês estão armazenados, tá? Eles bem atualizados, né? Porque endereço, provavelmente, as pessoas trocam muito, né? Endereço e telefone são situações que há uma troca constante. Então, é importante que, se a gente não pedir, às vezes a pessoa não lembra de falar, né? Não é mais esse, mudei de endereço, mudei de telefone. Então, é obrigação de vocês, né? Fazer essa confirmação junto ao paciente, ao acompanhante, né? Ao visitante que está chegando ali na organização. Uhum. Pode passar, Gil. Aqui é uma, né? Eu acho que eu já dei um spoiler antes, né?
Se um amigo de um amigo internar hoje, eu posso acessar o prontuário para ver como é que ele tá? Não, 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 não. E agora choveu, não, não, né, gente? Não posso. Da mesma forma lá que eu não posso deixar. Qual que é a finalidade, né? Eu tenho necessidade desse acesso? Não, não tenho. Então, assim, assim como eu não posso passar informação, né, para alguém que está me ligando sobre lá se passando pela filha, enfim, eu não posso acessar nem de um amigo, nem de um parente, nem do meu colega de trabalho, isso é importante. Tá? A gente tem caso conhecido, não da Rede Divina, né, mas a gente tem caso conhecido aí de uma clínica em que uma das colaboradoras fez um exame e teve um diagnóstico lá, enfim, e os colegas todos já sabiam porque alguém entrou no prontuário dela e viu, e passou também lá num grupo do WhatsApp, né? Então, assim, não posso, gente, eu preciso respeitar, e agora isso vai estar sendo um pouco mais controlado a partir do projeto, ao longo do projeto que a gente tiver, estabelecendo as diretrizes e criando as políticas, isso tem a tendência de ser um pouco mais, já é controlado, né? Mas como a Tayana falou, vai estar sendo estarão sendo aprimorados alguns processos, tá? E a ideia aqui, pessoal, é justamente trazer essa cultura de conscientização para vocês, tá? Às vezes, muitas coisas a gente já sabe que não deve, mas às vezes a gente tem que insistir, né? A gente tem que estar ali falando para que a gente se conscientize e passe a agir de uma forma naturalmente, né? Então, a nossa ideia justamente é essa aqui, né? É conscientização. Né? E começa com treinamento, né? Treinamento sempre é o que a gente vai trabalhar na cultura da proteção de dados, da privacidade, que é uma coisa que para nós ainda é um pouco novo, né? A gente não é de um país que tem uma grande cultura em relação a esse tema, então agora a gente está correndo atrás do prejuízo. Pessoal, e agora assim, ó, eu, como colaborador, eu tenho responsabilidade pelas informações contendo dados pessoais sensíveis que eu tenho acesso? O pessoal já está respondendo ali. Quem mais? Quem dá mais? Eu tenho responsabilidade? Né? Eu estou acessando o prontuário, eu estou acessando o cadastro do paciente, eu tenho responsabilidade por aquelas informações? Maioria respondendo sim. Então, pessoal, vocês já estão acostumados, né, a isso. Eu não estou conseguindo acompanhar todo o chat ali, peço desculpa se alguém tiver alguma dúvida, a Thay vai passar para nós em seguida, tá? Então, assim, sim, eu faço parte, né, da organização, faço parte do corpo da organização, eu respondo pela organização, então eu tenho que cuidar toda a questão da qualidade, né? Eu não vou compartilhar com quem eu não posso, se eu tiver dúvida eu vou perguntar. É o meu nome, como eu comentei ali com vocês antes, né, da questão do login, a questão do acesso de deixar o computador aberto ali. É o meu nome, é o meu profissional que está em jogo, né? É minha responsabilidade, então, cuidar. E aí, aqui, claro, né? A gente está falando aqui especificamente de dados pessoais e pessoais sensíveis, mas não só, né? Toda a informação da organização, ela é importante. Isso faz parte da segurança da informação, e aí também não só digital, mas também física. Então, sim, eu tenho responsabilidade, e vocês vão estar conhecendo, ao longo do projeto, vocês vão estar conhecendo um pouco melhor sobre essa responsabilidade de vocês, como a Giovana comentou, tem que fazer parte da nossa cultura, e isso ela precisa ser alimentado, né? Então, a gente vai estar criando lembretes para vocês, a gente vai estar conversando, a gente vai estar fazendo vídeo, enfim, a gente vai estar munindo vocês de informações para que isso fique sempre vivo, né, na cabeça de vocês, sempre em alerta, tá? Cris, Oi. para complementar aqui aquela tua pergunta anterior, o Márcio pergunta, são dados que eu tenho acesso ou que eu acessei? Na verdade, as duas coisas, né? O que tu acessou e não trata mais, ok, mas tu teve acesso, tu fez alguma alteração, por exemplo, tu continua tendo responsabilidade, né? Mas, sim, os dados que tu tens acesso, tu tem responsabilidade. E aí, isso é uma coisa bacana que eu tenho um acesso ao prontuário do paciente, mas eu tô vendo que o meu colega aqui do lado tá fazendo alguma coisa que não tá certa. Também é minha responsabilidade de dar um toquezinho, né? Ah, tem alguma dúvida? Olha só, acho que não é muito bacana isso que tá fazendo, de dar os alertas. Nós todos somos responsáveis também por disseminar essa cultura,
Tá, gente? Então, o dado que eu já acessei tá lá, eu tenho responsabilidade sim também, porque eu faço parte dessa equipe, desse corpo, né, que forma, então, a rede de saúde Divina Providência, tá? E aqui, para a gente encerrar as perguntas, né, depois a gente vai entrar se tiver mais algum questionamento de vocês, eu devo informar sobre qualquer vulnerabilidade, né, ou oportunidade de melhoria que eu observar? O pessoal já está respondendo. Acabei de falar, né? Eu dei a resposta antes ali, né? Se eu ver o meu colega, enfim, o pessoal todo respondendo que sim. Então, sim, pessoal, eu devo informar. E aí tá aqui, né? De novo o contato da Estela lá, o pessoal sempre, adorei. Sim, devemos. Muito bom. Então, assim, tá aqui o canal de comunicação, tanto por e-mail quanto um telefone com o ramal. Liga lá para a Estela vai acionar, a Tayana vai acionar a gente no que for necessário. Então, assim, ó, principalmente, pessoal, a questão de vulnerabilidade e de melhoria é o que a gente precisa conversar com vocês constantemente. Vocês é que estão no dia a dia, na rotina desse tratamento, desse trato com o paciente, desse trato com o colega de trabalho. Então, são vocês que têm que nos trazer essas informações, né? Eu acho que esse processo aqui não é muito legal. E se tu já tiver alguma sugestão para isso, traga essa sugestão para a gente, que no que for viável de aplicar, a gente vai estudar e vai colocar em prática, tá? Então, aqui, para encerrar, a gente traz uma mensagem para vocês que resume tudo isso que a gente falou de finalidade, de qualidade, né? De transparência, que é: trate os dados pessoais de terceiros como você gostaria que tratassem os seus. Tá? Vocês querem que os seus dados sejam tratados com segurança, não querem que aconteça nenhum incidente com eles, não querem que as informações de vocês sejam passadas para pessoas que, de repente, vocês gostariam de ter um sigilo, né? Então, assim, eu vou tratar também os dados pessoais que eu tenho acesso dessa forma, né? Uma mão lava a outra, digamos assim, né, gente? Então, assim, a gente tem que respeitar para ser respeitado, né? Então, essa mensagem aí de final que a gente gostaria de deixar para vocês. Agradeço a atenção, a gente tentou fazer uma coisa mais dinâmica aí, né? Um pouquinho da lei e um pouquinho do meu dia a dia, né? E lembrando vocês que não se encerra agora, tá, gente? Esse aqui foi um treinamentozinho inicial para a gente se conhecer também. Depois eu vou conhecer vocês pessoalmente, vai ser muito bacana, a gente vai conversar. E, ao longo do projeto, nós vamos trazendo mais informações para vocês e adequando, né? Eu vi que o pessoal falou ali, contatar a TI, enfim, algumas coisas, de repente, a gente não vai ter resposta imediata agora. São coisas que terão que ser construídas, né? Junto da rede, junto com a Deep Office e junto com o que é viável para a organização. Tá bom, gente? Tá, eu te devolvo a palavra, não sei se tem mais alguma dúvida. A doutora Estela. Obrigada. A doutora Estela também, claro, né? Eu acho que a Estela ficou com a mão levantada ali, mas vamos confirmar com ela. Estela, quer acrescentar? Sim, foi da outra vez, mas o que eu quero colocar agora para finalizar é que, assim, as respostas que eu coloquei ali no chat, elas são objetivas, né? Aí eu digo que sempre a escrita não tem tom, mas para dizer que a gente fica à disposição aqui no jurídico também, tem muitas coisas que têm interface com a proteção de dados, né? Que todas essas dúvidas, às vezes, por telefone, ficam mais fáceis de ser esclarecidas. Então, se alguém quiser, a gente está sempre à disposição aqui para atender todo mundo. E agradecer. Gurias, antes de finalizar e agradecer a vocês, eu quero que vocês respondam uma pergunta que veio pelo chat, que fala sobre descarte de documentos, tanto documentos físicos quanto documentos eletrônicos, e já quero complementar com uma outra pergunta que fala sobre documentos via WhatsApp. Devem ser apagados ou eliminados do aparelho? Devemos pedir apenas por e-mail? Revisitando um pouco do que vocês já comentaram anteriormente, mas falando sobre descarte de documentos físicos e eletrônicos, um fechamento.
esse descarte, assim, a gente precisaria entender um pouquinho mais o que o pessoal tá querendo o descarte de documento daqui a pouco ele contém informações de pacientes, se é feito um picote, a gente não sabe hoje ainda como é que é feito isso pelo hospital, né? O que a gente pode fazer? O que a gente sempre orienta, né? É que a gente, muitas vezes, já, se for possível, apague ou passe uma caneta para tornar aquele dado não identificável, né? É feito daqui a pouco um picotamento dentro do hospital desses documentos que contêm informações, né? O ideal sempre é o quê? É que não se simplesmente pegue um papel, amasse e jogue no lixo, porque tem muita informação rica dentro desse documento, né? Exemplos que a gente já verificou e já foram implementados de empresas que utilizavam rascunho, né? Papel de rascunho, aí o que acontecia? No verso do documento tinham inúmeras informações que não poderiam né, estar ali transitando dentro da organização. Então, isso realmente, assim, não dá para reutilizar papéis, né, com essas informações. O ideal, sim, é a gente não utilizar aquilo de uma forma permanente, seja picoteando, né, e aí precisamos das informações que vocês têm. O que hoje o Divina já faz em relação a isso, né? Na verdade, sim, é uma das situações que aí no andar das nossas atividades a gente vai poder mapear e propor ações, porque hoje as ações, elas são diferentes, o tratamento, né, do descarte, ele é diferente entre as nossas unidades, então vem ao encontro do que a gente está propondo, conhecer o que as nossas unidades estão fazendo e propor medidas uniformes, respeitando peculiaridades. Mas a grande parte dos nossos colaboradores já no dia a dia já vem com frequência com essa preocupação. Como eu descarto, para onde eu mando, eu rasgo, se é muita coisa, eu mando para picotar onde eu mando. Então, é uma das soluções que a gente quer estudar e fazer a nossa implementação para a gente estar de acordo com as legislações, tanto LGPD quanto as legislações específicas. Sobre perguntas, eu acho que foram todas. Faltou o sim, WhatsApp, né, Thay? chat. Ah, tá. WhatsApp, Isso, né? então. Antes de comentar do WhatsApp, essa questão da padronização que a Thay está comentando entre todos o que compõe a Rede Divina é muito bacana. E vocês fiquem tranquilos em que a gente sempre vai observar a peculiaridade, como a Thay falou, né? Às vezes se aplica para um, se aplica para outro, então não vai ser uma coisa engessada, né, pessoal? A gente sempre vai trabalhar de acordo com a viabilidade, a possibilidade de cada um de vocês, claro que sempre respeitando as determinações da rede como organização mãe, né? E com relação ao WhatsApp, se for o WhatsApp pessoal, já era. Por e-mail sempre, tá? Se for um WhatsApp corporativo, a gente pode até dar uma estudada, porque isso não sai de dentro do hospital e é responsabilidade da rede, né? Então, a questão do WhatsApp a gente não vai fugir do WhatsApp, não tem como fugir do WhatsApp. Os nossos clientes, os nossos pacientes, eles requerem isso, porque é uma forma mais ágil de se trabalhar, de se comunicar, de passar informação. Às vezes o pessoal não tem acesso ao e-mail, mas tem acesso ao WhatsApp, né? Então, assim, de imediato é essa resposta que a gente tem. A gente não quer parecer que está se esquivando das respostas, né, pessoal? Mas, assim, é importante vocês entenderem que a gente tem que estudar os processos de vocês para conseguir fazer as determinações. Então, isso é o que eu tenho para te dizer agora, sabe? Se for o teu WhatsApp pessoal, esquece, nunca mais, deleta tudo e não passa mais adiante. Para quem tem o teu contato, peça que não envie mais nada, bloqueie e peça essas informações, sim, por e-mail ou pelo contato que a organização te orientar. Se é pelo WhatsApp corporativo ou se é pelo um canal através do sistema, aí a gente não conhece ainda. Mas peça essa orientação, se tu já não tens essa orientação do hospital, peça então para as meninas. E se for o WhatsApp corporativo, aí tem um pouquinho mais de flexibilidade, mas desde que isso não saia do hospital e que não seja disseminado, né, para outros meios aí, para questões pessoais.
E nessa mesma linha, a Débora comentou também sobre o e-mail pessoal, né? É justamente isso, independente, né? Seja o WhatsApp, seja o e-mail, eu acho que sim, a gente precisa sempre direcionar isso para o e-mail profissional. Por que tem um e-mail pessoal aí na jogada? A gente precisa, a gente não conseguiu ter acesso, então é importante que vocês realmente comecem a perceber, e é muito bacana, ó, entendo como um risco com relação ao LGPD, realmente é um risco, porque o teu e-mail tu vai ter no teu celular, tu vai ter no teu computador de casa, tu vai ter informação daqui a pouco que outras pessoas da tua casa vão estar acessando, e a gente nunca tem uma proteção pessoal, em tese, tão efetiva quanto a corporativa, né? Então, por isso que é importante, sabe, entender essas questões e ver. Aí eu acho que a Débora está colocando aqui algumas informações que já são relevantes para que a própria, né, Tayana já consiga entender o porquê que isso está acontecendo, vamos trabalhar, né? E importante é isso, que essas informações, que essas demandas venham para que a gente possa sinalizar as melhorias, né? Esse é o grande papel que cada um de vocês tem dentro desse projeto de LGPD. Se a gente Isso não souber, aí, a gente não sabe como agir, né? Então, é bem importante isso. Não, pegando esse gancho, a gente vai ter muita situação em que nós não conseguiremos ter ciência da quantidade de situações que está acontecendo. Então, se o colaborador está lá na ponta e diz, nossa, a orientação da instituição é para que eu use canais corporativos, mas por alguma forma eu ainda não tenho acesso a esses canais, mas a minha atividade exige que eu faça essa troca de informação, a gente precisa, e eu falo a gente aqui enquanto representantes desse processo, desse projeto, eu e Estela, que essa situação, esse caso venha até nós, para que a gente possa ver onde aquele colaborador atua, por que ele não tem um e-mail corporativo, se a gente tem algum problema estrutural, de repente, algum problema de TI, ou alguma questão comportamental mesmo que envolva a falta de adesão ao e-mail corporativo. Então, a participação da gente como colaborador, e aí agora eu me coloco no papel do outro lado, né, de quem está usando o processo de proteção de dados. Então, enquanto colaborador, pegando o exemplo que a Débora trouxe, se eu estou vendo e aquilo ali está me aparentando que gera um risco, tenham uma ação, sejam proativos, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco. A gente tem não só eu e Estela participando desse processo, mas a nossa consultoria, que é especializada e que vai nos ajudar a pensar qual é o tamanho daquele risco e quais são as soluções que a gente pode implementar para poder tratar aquela situação. Gurias, respondemos a todas as perguntas que entraram. Recebi algumas coisas pelo WhatsApp também, então a gente teve uma participação bem legal, chegou aí a passar de 90 pessoas, então temos 90 promotores dessa atividade, dessa ação que a gente está fazendo, que é um momento de capacitação. Terão várias ações aí ao longo do nosso projeto de implementação, então contamos com a participação de vocês para construir as soluções em conjunto, que isso vai fazer uma grande diferença, vai aumentar a nossa visão sobre problemas ou sobre riscos e a gente vai ter mais êxito no tratamento e na proposição de ações. Quero agradecer a Cris e a Giovana pelo formato da apresentação, por ser tão esclarecedora, que essa era a ideia, a gente tornar a informação acessível ao público. Quero agradecer também a Estela, que é minha parceira aqui no projeto e que é a nossa encarregada de proteção de dados. Então, estamos aí numa caminhada bem importante, com o apoio da nossa presidente, a irmã Inês, que estava aqui, não sei se ela ainda segue, mas prestigiando cada momento, cada treinamento, e fazendo parte também para acompanhar e reforçar a importância das ações que a gente vem trabalhando de forma sistêmica, não só nesse processo, mas como outros processos que a rede tem necessidade e entende a importância.
Então, muito obrigada a todos. Reforço a orientação de quem assistiu em grupo fazer lista de presença, porque aí cada participante pode estar registrando o seu treinamento. Então, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Obrigada, Tchau, gente. pessoal. Uma boa semana a Tchau. todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, boa semana.